Fala, criançada! Mais um vídeo do canal Lou Livros, tia Luísa na área, e hoje eu vou conversar com vocês sobre o maior sonho de um torcedor na vida. E que sonho seria esse? Eu tô falando dessa maravilha aqui chamada A Rainha de Chuteiras, um ano de futebol na Inglaterra, de autoria do professor Dr. Marcos Alvito. O professor ele vai passar o ano de 2007 com uma bolsa de pós-doutorado e ele vai pesquisar o futebol inglês a fundo durante um ano. Por isso que eu digo que é o maior sonho de um torcedor, porque quem gosta muito de pesquisar sobre futebol são pratos cheios, né? A pessoa ia ficar igual pinto no lixo, né? Ele está sendo trazido para a gente pela editora Apicure, né? E vai relatar essa viagem / trabalho do professor. Então, sem mais delongas, vamos conversar a respeito dessa coisa maravilhosa. Antes eu até gostaria de falar, esse livro aqui não dá vontade de largar. Eu peguei numa tarde de domingo, simplesmente fui, né? Meti a louca assim, não, vou ler só um pouquinho, e eu simplesmente fui direto, né? Porque ele traz coisas muito apaixonantes. Acho que essa é a palavra que resume bem essa obra. Então, só a título de curiosidade aqui para explicar. A obra é dividida em duas partes. A gente vai ter a primeira parte, uma introdução falando sobre a história mesmo do futebol, da sua criação até a Premier League, e depois a gente tem o relato em si, no formato de pequenas crônicas, né? Então ele vai falar a respeito de vários aspectos que envolvem o futebol, né? O financeiro, o social, o político e também a paixão, né? Eu acho que essa é uma palavra que pode resumir muito esse livro. Então, só para você situar um pouquinho. Beleza? Bora pro jogo, né? Galera, na primeira parte a gente vai ter um relato de esportes, né, praticados com bola desde tempos imemoriais ali na Inglaterra, né, desde os tempos de Shakespeare e da Rainha Elizabeth até a criação da famosa Premier League. Então, nessa meiuca aí, nesse sanduíche, nós temos as fundações dos clubes, né, o advento da Revolução Industrial, você vai ter a aristocracia se apropriando do esporte do povo depois dessa ruptura. Vai ter uma discussão acerca do profissionalismo, né, quando chegam os primeiros atletas pagos, e quando isso era proibido, mas ainda assim era praticado, com o atleta sendo contratado pela fábrica ao qual ele pertencia. Vamos falar sobre o regime da lei do passe, né? No caso que os clubes poderiam fazer o que quisessem com os atletas e como isso muda. A criação das primeiras ligas, né? Da Football Association, né? A FA, que a gente conhece, né? A galera aí da FA Cup vai lembrar. Até você ter, por exemplo, a criação da gloriosa Premier League. Esse livro é interessante, né, porque quando você para pensar, a Premier League ela é criada ali nos anos 90 e muita gente não sabe que o futebol inglês já passou por inúmeras dificuldades, né, sendo refletidas nas tragédias, né, principalmente as de Heysel e Hillsborough, né, que foram o divisor de águas. É claro, tem muita discussão acerca dessas tragédias serem usadas para elitizar o esporte, e isso é verdade em parte, né? A gente sabe que hoje o público do futebol é muito diferente do que era antigamente, porém, a gente não pode ignorar que o torcedor ele era maltratado, tratado como se fosse um animal, e isso acabou gerando esse tipo de situação, né? E como a gente costuma dizer, né, aquele velho clichê, não é só futebol, e não é mesmo. Futebol, como um esporte que está e não está inserido na sociedade, não está inserido porque às vezes ele age como se fosse um mundinho à parte, mas ele também é reflexo do que nós somos, ele sofre com o que a sociedade sofre. Então você vai ter ali momentos em que a classe trabalhadora ela vai lutar por mais direitos, e aí você tem a construção do lazer e o futebol fazendo parte disso, na medida em que muitos trabalhadores vão ter seu momento de lazer jogando nos clubes fundados por eles, e depois de muito tempo esses clubes viram potências que a gente conhece hoje. Como, por exemplo, um clube ali que eu fiquei muito curiosa com essa história, o Newton Heath, né? Através de uma briga, parecendo a situação ali da dupla Fla-Flu, ele vai ser fundado, mas com outro nome. E aí ele vai se tornar um clubinho que você deve conhecer, que não ganhou nada assim ao longo de seus anos, que é Manchester United. Só para você ter uma noção. Então a gente vai ter essas questões, né? Como a mudança da sociedade ela vai influenciar. Por exemplo, quando você tem aquela discussão sobre transmitir ou não transmitir o esporte, né? Pasmem, houve uma época em que o futebol não era transmitido, porque isso afetaria a receita dos clubes, né? E a receita de bilheteria era a principal. E depois você tem a televisão mandando mesmo, dando todas as cartas, ao ponto de você ter horários esdrúxulos de partidas de futebol, e isso afetando quem frequenta o estádio, né? E aí o professor até fala, né? Muita gente não para pensar que, embora
Europa, isso é uma discussão muito grande aqui na América do Sul, ela tenha uma possibilidade de deslocamento internacional muito mais acessível que a nossa, ainda assim, o torcedor precisa planejar. Então, muitas vezes a televisão muda e informa com pouca antecedência, e aí o torcedor já comprou seu ingresso, já reservou um hotel, ou então está planejando a viagem para poder voltar ao trabalho, e como isso está afetando as pessoas. E na segunda parte, né, nós temos, enfim, as crônicas. Eu resolvi separar alguns assuntos que são um destaque maior, por quê? Porque, assim, a verdade é que você não vai encontrar o professor Alvito reinventando a roda, né? Muita coisa aqui você já vai conhecer, por exemplo, tem um trecho dele visitando o Trafford, né, o Teatro dos Sonhos, e é de conhecimento público que aquilo ali é uma monstruosidade, né? Inclusive o fato do relato ser de 2007, a gente tem quem jogando ainda no United? Cristiano Ronaldo, né, naquela sua passagem pelo United antes dele ir para o Real Madrid. E a gente está naquela época justamente da final da Champions, né, entre Manchester e Chelsea. Então você vai ter, por exemplo, ele também visitando Anfield, né? Quem não gostaria de visitar Anfield num jogo do Liverpool, falando sobre a questão do You Never Walk Alone. Mas você também tem histórias muito interessantes sobre outros aspectos da Inglaterra como país, como sociedade, que a gente vai abordar aqui, que eu preferi destacar. Então, o primeiro capítulo, ele é o único que eu vou seguir na ordem, né? Porque ele é uma questão muito particular. Dizem as más línguas que o futebol é a coisa mais importante das coisas que não importam, né? Então, esse primeiro capítulo é muito emblemático porque vai relatar uma visita do professor Alvito no Emirates Stadium, no estádio do Arsenal. E ele vai fazer um apanhado ali falando sobre como foi essa reforma, né? A saída do clube do antigo Highbury para o Emirates e como o torcedor passou a pagar a conta, né? Porque alguém tem que pagar por isso tudo. E aí, com a elitização, você vai ter o carnê de ingresso do Arsenal à época sendo o mais caro da temporada. E como as pessoas estão super dispostas a pagar algumas libras para visitar o estádio do Arsenal quando o Museu Britânico exibe suas maravilhas de graça para o público, não é curioso? Então ele vai falando a respeito de como isso é interessante, né? Como a cultura do futebol está tão entranhada que você tem um lugar, um evento cultural que muitas vezes é deixado de lado para a gente visitar um estádio vazio. Claro que o torcedor de futebol vai falar, poxa, cara, mas um estádio é uma construção maravilhosa, aquela coisa, né? Mas ele dá essa leve alfinetada, né? É bom deixar claro que o professor, ele é um amante do futebol, né? E ele não tá aqui querendo meio que criticar o torcedor ou desmerecer. Ele vai, o relato dele vai muito das nossas paixões e contradições, né? Nós que somos torcedores, a gente sabe que tem contradições muito bizarras dentro do futebol, e o que pode tornar tudo interessante, né? Não vamos negar. Então ele vai relatar essa diferença. Então a gente vai ter muitas discussões além do futebol. Por exemplo, o professor ele vai fazer uma visita num jogo de rugby, né? E vai discutir acerca do quê? Violência, que infelizmente é um assunto que não vai sair de moda tão cedo no futebol, né? Porque o rugby ele tem uma dinâmica muito diferente, muito particular. E aqui nesse capítulo não é só uma discussão acerca da violência, mas também sobre como há espaço para outras paixões na vida de torcedores de futebol, né? A Inglaterra ela tem uma história muito forte com o rugby e ele também recebe muita atenção. É muito semelhante, por exemplo, à relação que a gente poderia dizer que tem com o vôlei, né? Que é um esporte muito vitorioso no Brasil e que sempre tem seus jogos com grande apelo popular, né? E meio que faz uma crítica a essa questão de você pode abrir espaço para outras modalidades, né? Não é preciso que o futebol perca, ele já caminha com as próprias pernas, é possível que existam outros esportes de destaque. E muitas vezes a gente esquece que se tem atletas de futebol que passam por inúmeras dificuldades, os de outros esportes também. E como isso poderia ser melhor gerido, melhor distribuído, quem sabe? E aí nós poderíamos ver tantos outros talentos sendo desenvolvidos, ou até outras práticas esportivas amadoras, né? Do lado da pelada que tem no sábado e no domingo, de repente a galera jogando rugby, jogando vôlei, entre outras coisas, né? Então ele faz um pouco essa crítica. E aí na parte da violência é relacionada a como o futebol, infelizmente, ele ainda prega
não é malandragem que eu diria, mas é uma certa maldade na sua conduta do torcedor, do atleta, como isso infelizmente é estimulado, né? Ele faz o contraste com o rugby, né? Quando os atletas se cumprimentam, quando nenhum deles vai para cima do árbitro, né? Quando o comportamento da torcida é de apoio ao seu time, muito mais do que ofensas irracionais à outra torcida, né? E como isso de repente poderia ser usado pelo futebol para trabalhar melhor algumas questões. Não digo nem assim, não sou ingênua de pensar que você não vai chegar na torcida e xingar a torcida adversária, mas eu digo assim, da postura dos jogadores em relação uns aos outros, em relação ao árbitro, né? A gente também vai ter, por exemplo, um relato, e aí você, uma pausa aqui, você, viciado em futebol, que já viu aquele filme Hooligans, com ninguém menos que Frodo Bolseiro, vai saber de quem eu tô falando. Ele vai dedicar um capítulo ao Millwall. E o que tem o Millwall nesse entreveiro? Eu vou recomendar, inclusive, aqui um livro chamado A Sombra de Gigantes, né, que vai relatar os clubes, segundos, terceiros clubes das principais capitais do futebol, né, que vai falar sobre torcedores, né, inclusive o Millwall contemplado, que torcem para clubes que você sabe que não vão ganhar títulos. E aí, aqui no Brasil, o contexto é um pouquinho diferente. Vou até falar do meu para não ofender ninguém aí. O Fluminense. Fiquei 10 anos sem ganhar nada. E a primeira liga não conta, tá? Eu não conto, não adianta. E aí, quando veio o Carioca desse ano, né? Se você que tá vendo no futuro, estamos em 2022, eu me debulhava em lágrimas. Eu ficava assim para morrer. Mas, ainda assim, nesse tempo, o Fluminense viveu altos e baixos. A gente conseguiu ter um levante nessa história recente de disputar a Libertadores depois de um tempo, e aí brigar pela Sul-Americana, e pensar que poderia ser um pouquinho mais protagonista no Campeonato Brasileiro, e esse tipo de coisa. A gente está falando de clubes que não tem perspectiva alguma, e isso é muito diferente, porque a gente não se imagina numa situação dessa. Os torcedores aqui no Brasil geralmente têm um segundo clube, dependendo do estádio, né? E aí eu nem vou entrar no mérito de isso ser correto, só para ilustrar aqui a nossa situação. Lá na Inglaterra, não existe isso. O cara que é torcedor do Millwall, ele torce pelo Millwall e ponto. Inclusive, eles até falam, né? Nós somos Millwall e, com todo respeito aqui, foda-se o resto, né? E aí ele vai falar sobre essa construção do Millwall, né? Você vai ter ali um clube que, obviamente, é fundado por trabalhadores braçais, né? Pessoas que trabalhavam num porto, trabalho pesado, trabalho extenuante, extremamente perigoso. E como o Millwall ele faz parte da construção da masculinidade daqueles trabalhadores, eles querendo mostrar o seu ímpeto, e também como um sinal de grito daquelas pessoas que habitam ali e que são muito mais casca grossa do que os outros que vêm de fora. E aí, infelizmente, com isso você também vai ter racismo, xenofobia, porém você vai ter essa questão da paixão daquelas pessoas torcendo para aquela instituição, ainda que ela não viva bons momentos, né? A gente está falando do clube que está numa divisão de acesso do futebol inglês e que os torcedores continuam ali gritando, a ponto de ter um esquema policial apenas para este jogo, né? É um pouco engraçado você imaginar, por exemplo, vou citar aqui um clube com tradição e que não vive seus melhores momentos, né? Você tem o América do Rio. O América do Rio, ele tem muitos torcedores, mas você não imagina a polícia desenvolvendo um esquema de segurança especial para que os torcedores do América não briguem, né? Lá acontece isso, e é bem grave. Inclusive, esse capítulo tem uma ligação com outro, que o professor Alvito vai acompanhar um jogo na companhia da polícia, né? E aí você tem uma discussão que também tem muito aqui no Brasil, olha a moto aí, sobre policiamento sendo destinado a um evento privado. Que essa é uma das contradições meio bizarras do futebol, né? E que ali na Inglaterra, os clubes, eles, se colocarem policiais dentro do estádio, eles têm que realizar um pagamento a mais. Então eles criaram a figura dos stewards, né? Que são aquela galerinha do coletinho fluorescente, que são treinados, né? Para orientar os torcedores, para fazer o público conseguir chegar nos seus lugares e organizar e identificar futuros problemas, né? O sistema de câmeras nos estádios, ele é muito rigoroso com isso. E qual não é a minha surpresa quando eu descubro que a Inglaterra, ela tem o esquema antiterrorismo muito mais rigoroso que nos Estados Unidos. Eu fiquei impressionada. Numa dessas ocasiões, o professor Alvito, ele vai procurar ingresso para o jogo do West Ham e ele não consegue. Então ele fica do lado de fora do estádio, pensando em de repente assistir um jogo no pub.
E para isso ele está fazendo um registro, né? Tirando fotos, vendo assim, observando alguns lugares. E qual não é a surpresa quando ele é abordado por um dos policiais e ele é questionado sobre o que ele está fazendo ali. Por quê? O policial explica que a postura dele é um pouco terrorista, né? Como se ele estivesse fazendo um registro de câmeras ou do policiamento. E ele fica em choque, né? Eu também fiquei em choque. Eu fiquei imaginando, gente, você tá ali fazendo a sua pesquisa e de repente a polícia te aborda. E, se eu não me engano, puxando aqui pela memória, a polícia britânica tem direito a prender você 20 dias sem acusação. Só se eles relatarem que você está representando algum tipo de risco. E isso é muito impressionante, né? E agora, seguindo um pouco adiante, a gente vai ter, por exemplo, um relato sobre um jogo, né, de futebol feminino. E aí é um tema que me é muito caro, porque hoje, né, a gente está vendo aqui do futuro, né, ele está em 2007, para falar que o futebol feminino no mundo, ele agora está conseguindo avançar um pouco, né? E aí ele vai relatar jogadoras, né, treinando por conta própria, muitas à noite, né, e falando sobre como é complicada essa questão de você praticar esporte, um esporte tão majoritariamente masculino ainda, não que isso seja um problema, né, mas como ainda não tem nenhum auxílio, nenhuma ajuda, é visto com menosprezo. Inclusive, eu até acompanhei, só para você ter uma noção, estava no YouTube acompanhando a final da Champions, né, entre o Lyon e o Barcelona, e uma coisa interessante da internet é que você clica ali quando você tem vontade, e aí uma série de comentários babacas, sem necessidade, aquela velha história, né? Se você não tá aqui para acompanhar, por que você tá aqui? E ainda rola muito isso. Mas o cenário que a gente tem hoje, com esse boom do futebol feminino na Europa, ele era bem menor, né? Então você tem aqui no Brasil figuras como a Cristiane, a Marta, a Formiga, que são exaltadas e que passaram por muita dificuldade, né, sendo jogadores de altíssimo nível. Agora você imagina aquela menina que está começando e você não vai ter tantos lugares ali para prática, né? E aí você tem um relato do técnico, né, do time delas, que não recebe nenhum tipo de ajuda, né, falando sobre como é difícil. E depois a gente vai ter um relato de um jogo oficial, né, que é a final da Copa da Inglaterra, vencida pelo Arsenal, e sobre como o clima dentro do estádio é um pouco diferente, né, um pouco não, muito diferente de um jogo de futebol masculino. E aí tem um momento que realmente eu fiquei emocionada, que é o de uma garotinha sendo levada, né, pelos pais, e como aquilo dá um pouquinho de chance de sonhar, né. Então, seguindo aqui em frente, nós vamos ter, por exemplo, clubes que são fundados por estudantes, né. Então você tem ali essa dinâmica, e você tem também, por exemplo, o FC Manchester, né, que é fundado como um protesto, por exemplo, à venda do Manchester para a família Glazer. Eu acompanhei na época, não sei aí quem lembra, que o jornal Lance vinha com uma revista, e aí o número da revista eu nunca vou esquecer, tá escrito Not for Sale, né? Que aí os torcedores protestando contra a venda do clube para a família Glazer, que acaba ocorrendo, e aí eles criam o FC United, né, que é como se fosse um protesto. E ele, né, continua seguindo aí o seu caminho. Como o inglês tem essa questão de entender que o clube é um pouco mais do que apenas futebol, ele representa as pessoas daquele lugar. A gente vai também vai ter um relato bem curioso, por exemplo, sobre a relação do torcedor com o pub, né? Que é muito diferente da nossa relação aqui no Brasil, né? Porque o torcedor geralmente vai no bar para tomar sua cerveja e ali vê a partida. Às vezes tem até torcedores de outros clubes ali, né? Naquela brincadeira saudável. Mas que o pub, ele meio que pertence ao clube no sentido de pubs serem destinados ali para alguns torcedores, ao ponto de torcedores visitantes não poderem entrar, né? Justamente para não dar problema. Ele vai falar também, por exemplo, de uma visita que ele vai fazer a Anfield, né, o estádio do Liverpool, e sobre como essa é uma questão muito cara para as pessoas de manter essa questão do COP, né, que é a área do estádio ali em que a galera fica de pé cantando o tempo todo, e sobre como ele vai relatar torcedores antigos do Liverpool, vai contar também a história da cisão, né, que aconteceu para a criação dele, né, quando o Everton acabou que não queria pagar o aluguel de Anfield, acabou construindo seu próprio estádio, e aí o empresário dono acabou fundando o Liverpool, né? Ele até comenta, se arrependimento matasse, né? Uma outra questão bem interessante é sobre o jogador inglês estar em extinção, né? Com essa questão da globalização, você vai ter muitos clubes cheios de estrangeiros,
E se no ano de 2007 isso já era uma tendência, hoje em dia então nem se fala. E sobre como isso poderia estar refletindo na seleção. Ainda que a gente fale que a gente tem uma seleção inglesa que foi muito bem na última Copa e que foi finalista da Euro, a verdade é que a seleção está aí desde 66 sem ganhar nada, e como isso seria culpa do excesso de estrangeiros, né? Inclusive algumas pessoas até são contra, né? Alguns ex-atletas, técnicos até relatam que deveria haver uma cota para jogadores estrangeiros, mas alguns relatam de que se o jogador inglês quer sobressair, ele precisa fazer por onde. Então, galera, esse é só um aperitivo do que você vai encontrar aqui. É um livro extremamente leve, interessante. Eu espero muito que você aproveite, que você corra atrás. Eu comprei num sebo esse aqui e com certeza você vai achar por aí na estante virtual. Queria que você me contasse o que você achou, se já leu essa obra, se você gosta de pesquisa sobre o futebol nesse sentido. Um abraço e até a próxima.